Alô, pessoal da pedagogia, tudo bem? Nós vamos para mais um pouquinho de conteúdo nesse momento. Nós ratificamos aí a dificuldade, os desafios que nós estamos enfrentando aí nesse momento. E quero pedir para vocês um pouquinho de calma, né? Calma para todos os lados. Nós precisamos estar juntos, com calma, né? E tentando melhorar cada dia o nosso modo de nos comunicarmos, tá bom? Então tenha paciência, tenha calma, que as coisas vão funcionar. Nós vamos falar hoje sobre plano de aula, é a nossa aula de número 4, tá bom? Ela está postada com um PowerPoint e também um outro material de apoio que eu vou falar já já para vocês como nós vamos usar esse material de apoio, tá bom? Vamos lá, plano de aula. A gente falou na última aula sobre o planejamento educacional. Quando a gente fala em planejamento educacional, nós precisamos entender que o plano de aula é um dos elementos que fazem parte do planejamento educacional, né? O planejamento maior, de certa forma, ele requer, né, um plano de aula. E quando nós falamos nesse plano de aula, eu estou falando nada mais, nada menos do que um instrumento de trabalho do próprio professor. É um instrumento de trabalho de quem? Do professor. Então, cada professor tem o seu plano de aula. E esse plano de aula vai servir tão somente para nortear o professor naquilo que vai ser realizado em sala de aula, né? Buscando o quê? O aprimoramento da prática pedagógica e contribuindo, claro, no processo de ensino e aprendizagem. Então, quando nós falamos plano de aula, é um instrumento pessoal do professor. Cada professor tem o seu plano de aula, né, que precisa ser elaborado dentro de algumas bases, né? E essas bases nós vamos fazer um exercício bem legal sobre isso, tá bom? Para que serve o plano de aula, então, professor? Ora, simplesmente para organizar a intenção do professor em sala de aula e como ele vai operacionalizar a aula. Então, quando eu falo em plano de aula, imagine só se eu chegasse em sala de aula, né? Nos nossos encontros presenciais, que assim que retornarem, nós vamos com certeza matarmos a saudade aí de estarmos juntos, né? Dentro daquele ambiente de sala de aula. Todavia, imagine o professor chegar em sala de aula sem um plano de aula, sem um norteador, né? Sem um instrumento que diga para ele o que ele tem que fazer em sala de aula. Lembrando, queridos, que o plano de aula, ele é um instrumento, como eu já disse para vocês, é um documento que ele tem por obrigação, de certa forma, olhar o currículo do curso para ele poder extrair do currículo os conteúdos e por meio desses conteúdos as aulas serem elaboradas, tá bom? Então, e aí quando a gente fala em conteúdo, né, de um plano de aula, nada mais, nada menos do que esses valores, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, né, do professor para garantir o desenvolvimento da socialização. Falo para vocês sempre, queridos, que o papel da educação é socializar. Todo conceito de educação que não estiver intrínseco à ideia de socialização, então, na minha opinião, de certa forma, não está conceituando à altura o termo educação. Queridos, esse plano de aula ele pode ser classificado de 3 formas. Primeiro, conceitual. O que é um plano de aula conceitual? Ora, ele aborda, né, os conceitos, faz uma abordagem conceitual, fatos, princípios, né? Então, naquele dia, o meu plano de aula será um plano de aula onde eu vou abordar vários conceitos. Conceitos de biologia, conceitos de geografia, conceito de ciências, de artes, enfim. Eu vou trabalhar conceitos. Vou trabalhar o que é o espaço, o que é o ar, né? Enfim, eu vou trabalhar conceitos. Eu também tenho um plano de aula procedimental. Quando eu falo em procedimental, eu estou falando da ideia do saber fazer. Então, o aluno saber fazer. Como eu, professor, me organizo para o aluno saber fazer. E o plano de aula atitudinal, o saber ser. Né? Existem alguns pilares da educação que nós podemos falar bem mais para frente no nosso plano, né?
que são os 5 pilares, se não me falha a memória, né? O saber ser, o saber fazer fazem parte desses pilares, né? E a educação, ela é regida, sim, por normas, por pilares que a sustentam. Então, falar de plano de aula é falar de pilar que sustenta o planejamento educacional, né? Vocês vão percebendo que tem uma coisa vinculada com a outra. Aliás, os conceitos, eles são bem vinculados. Eu não tenho conceito, né, um distante do outro, tá bom? Agora, esse plano de aula, ele é muito importante, pessoal. Importante demais. Professor, por que ele é importante? Porque ele, de certa forma, vai explicitar quais são os objetivos do professor naquela aula. Ora, e o mais importante, não somente explicitar os objetivos dele em sala de aula, como também como serão atingidos esses objetivos e em quanto tempo ele vai alcançar esses objetivos. Lembrando, de uma forma bem transparente, que esse plano de aula, queridos, ele não pode ser algo engessado. Eu cronometrei o meu plano de aula. Nós precisamos fazer isso na organização. 30 minutos para os aspectos conceituais, 30 minutos para eu poder fazer uma dinâmica e mais 30 minutos para eu aplicar um instrumento de avaliação. Ora, cada turma é uma turma, cada pessoa é uma pessoa. Nós falamos lá no primeiro dia de aula, né, ainda quando estávamos no modo presencial, que o histórico do aluno, a estrutura do aluno, o contexto social de onde ele vem, tem muita importância nesse processo. Então, nós não podemos deixar de considerar isso na execução, né? Esse plano de aula vai servir como um guia que orienta o professor sobre os seus objetivos e, com certeza, vai abrir um leque de opções criativas de como alcançar. Agora, como elaborar um plano de aula? Muito simples. Eu tenho que, em primeiro lugar, atentar para o currículo da série que eu vou elaborar o plano de aula. Então, por exemplo, eu vou elaborar um plano de aula para uma aula de matemática do 5º ano do ensino fundamental. Então, eu tenho que olhar no currículo nacional desse curso, tá? Quais são os conteúdos que são abordados. E aí eu vou pegar esses conteúdos, vou trazer para o meu plano de ensino e aprendizagem, que é outra coisa que a gente vai ver lá na frente. E do meu plano de ensino e aprendizagem, eu vou montar o meu plano de aula. Então, é uma estrutura amarrada. Então, eu tenho que ter um currículo, saber de onde eu vou tirar os conteúdos. E esse currículo, volto a falar para vocês, é algo que é elaborado por instâncias superiores, né, com a participação da comunidade acadêmica. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, as secretarias de educação municipais, estaduais, distritais, né, participam dessa estrutura do currículo, tá bom? Verificar a metodologia, como eu vou operacionalizar esse plano de aula, qual o método, qual o procedimento, tá bom? E também eu tenho que ter em mente um plano de aula simples. Se você abrir a internet, vai ter milhões e zilhões de planos de aula. Não, a ideia não é essa. Eu vou passar para vocês um modelo, ele vai estar postado no Moodle, tá bom? Você vai baixar e vai elaborar um modelo, um plano de aula conforme o modelo. É um modelo simples, mas que de certa forma é bem aplicável e que tem uma contribuição muito grande no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, eu tenho que ter um modelo simples, né, aplicável. Não adianta eu elaborar um modelo mega elaborado, mega estruturado, mega não sei o quê, e quando chegar em sala de aula eu não consegui operacionalizar metade daquilo que eu propus no meu plano de aula, tá bom? Então, como elaborar um plano de aula? O que eu preciso me atentar? O currículo do curso, a metodologia que eu vou usar, e eu tenho que ter um plano de aula bem simples, bem prático e bem objetivo, tá bom? Sobre plano de aula, nós vamos para a segunda parte da nossa aula daqui a pouquinho, tá bom? Em primeira instância, ficamos com esses conceitos, e aí eu vou gravar um outro vídeo que
é a continuação dessa aula, tá bom? Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação e já já a gente volta. Um abração para todos.